Olá, gente. Hoje vamos falar sobre equilíbrio sistêmico do ecossistema e soluções para situações de ameaça ao equilíbrio do ecossistema. De início, nós temos que saber o que é o equilíbrio ecológico, né? Então, pensar em equilíbrio ecológico, nós temos que pensar em todas as formas de vida e de não vida, tá? Que existem naquele ambiente. Então, é uma situação de perfeito equilíbrio entre os seres vivos e seu ambiente natural, tá? O equilíbrio ecológico, ele é um mecanismo que ocorre entre as espécies, que elas vão se interagir, né, e vão se adaptar com outras. Por exemplo, dentro de uma comunidade, nós temos várias pessoas com várias personalidades. Naquele meio, nós temos uma vegetação, nós temos o meio aquático. Então, tudo isso a gente tem que cuidar para estar em equilíbrio, né? Então, o equilíbrio nada mais é isso, é um ambiente, tá? É um mecanismo dinâmico que ele pode ocorrer, né, entre o ecossistema, que vai ser a interação de vários seres, de várias espécies. E na natureza, esse equilíbrio ele ocorre de forma dinâmica entre os animais vivos, os organismos vivos, né, e o ambiente em que eles vivem. Vai ter as suas trocas, as suas influências, e o que pode ocorrer é que aconteça um desequilíbrio entre esses seres, né? Que pode ocorrer por um acontecimento ou evento que venha perturbar as características naturais de um ecossistema. Como assim, professora? Bom, simples. Um exemplo disso, vamos dizer, uma tsunami, né? Tem ali um desequilíbrio ambiental. Outra, queimadas. Só que esse tipo de desequilíbrio já pode ser pelo homem, né? Então, terremoto, isso também é um desequilíbrio ecológico, tá? Vamos lá, continuando. Quando falamos em equilíbrio ecológico de populações, lembrem que nas nossas aulas de ecologia a gente falou sobre população, que é comunidade, né? Então, temos alguns aspectos que podem definir equilíbrio ecológico. Então, coloquei aqui equilíbrio de fluxo de energia de um ecossistema, né? O fluxo de energia, essa aula também dei aula passada para vocês, sobre o fluxo de energia, que tem a ver com os consumidores, os produtores, os decompositores, né? Que segue uma linha, além também das frequências de gente que estão em equilíbrio, claro, né? Como assim? Por exemplo, a questão da emigração e imigração de seres, às vezes acaba acontecendo mudanças, né, genéticas, também mecanismo de autorregulação e retroalimentação nos ecossistemas. Como assim? Por exemplo, aqui você faz uma pesca, né? E quando tá no tempo do peixe, daquele peixe tal. Depois disso, você tenta pescar aquele peixe no mesmo, fora de época dele. Então você tá acabando com aquela espécie, né? Então não tá tendo a regulação desse ecossistema, não tá tendo a retroalimentação. Ou seja, então você vai até mesmo poderá causar uma extinção daquela espécie. Então, isso depende muito. Então, estado dinâmico, amplo contexto das relações entre os vários seres que compõem o meio. Essas relações tróficas, o transporte de matéria e energia. O equilíbrio ecológico supõe mecanismo de autorregulação, ou seja, é constante, é como se fosse um ciclo, né? Uma rodinha que ela vai girando, girando. Isso é uma regulação, retroalimentação desse ecossistema. E o 4, a distribuição do equilíbrio ecológico causa a extinção de espécies e coloca em risco os processos ecológicos
essenciais. É claro, se você caça tal animal que ele vai comer outro animal lá na teia, na cadeia alimentar, e aí você vai e causa uma extinção dessa espécie, consequentemente está comprometida toda a cadeia alimentar, todo o equilíbrio ecológico, né? Então, o equilíbrio da natureza, o estado em que as populações relativas das diferentes espécies permanece constante. O equilíbrio ecológico tem um caráter dinâmico, ele é submetido às relações constantes de seres vivos de uma comunidade e entre as comunidades do ecossistema. Justamente, então, é muito importante que você seja contra esse tipo de caça, né? Que você seja contra esse tipo de ter ali o ambiente aquático, né? Quando não é favorável o período de reprodução daquela espécie e você ir lá e tirar essa espécie dali, então você vai causar um desequilíbrio ecológico.